Eu sou Marcel, tenho 27 anos e fui primeiro colocado no concurso do TST. A história da minha aprovação, ela começa com uma desistência. Foi quando eu desisti de continuar no curso que eu estava no UNB. Eu queria muito começar a trabalhar logo, queria muito ter independência, queria ter pelo menos o meu dinheiro para fazer o que eu quisesse fazer, quando eu quisesse fazer, sabe? Então, muita gente acha que eu parei de fazer a faculdade porque eu sabia que eu queria estudar para concurso. Não. Eu sabia que eu não queria a faculdade. Isso eu tinha 100% certeza que eu não queria continuar mais nesse caminho que eu estava. No mesmo ano da prova do TST, teve prova no TSE, e eu estava com grande expectativa para essa prova. Fiquei, acho que minha posição foi 419, 400, alguma coisa, mais ou menos isso. E para mim foi um baque. Foi um baque muito grande, porque quando você sabe que dava, ou dava para ter ido melhor, e você não consegue, é difícil, sabe? É muito difícil. E eu fiquei muito desanimado, eu fiquei mais ou menos um mês e meio, mas por aí, sem pegar no livro, porque bateu mesmo assim. Então, aí eu me rematriculei no Gran Curso, comecei a fazer as aulas de novo, e aí uma semana depois, mais ou menos, saiu o edital do TST. E aí quando eu peguei, quando eu olhei o edital, eu vi que por volta de 80% do que caía ali eu já tinha estudado. Então eu pensei assim, a minha chance, agora vamos com tudo. Mas eu lembro bem, quando eu decidi voltar a estudar para o concurso do TST, que eu fiz uma promessa para mim só. Pode até ser que eu não passe no próximo, pode até ser que eu não dê conta, pode ser que mil e uma coisas aconteçam, mas para alguém ficar melhor colocado do que eu, essa pessoa vai ter que estudar muito. E eu acho que faltava por volta de um mês para a prova, algo assim. Eu tive um problema de tendinite nos 2 ombros. Todo mundo, para ser aprovado, ele passa por uma aprovação antes. E é uma frase bem clichê, mas ela é verdadeira. Tem um outro dia que eu nunca esqueço, que era aniversário do meu melhor amigo, meu primo, Vitor, e ele falou, vamos sair, vamos comemorar. Eu falei, desculpa, mas eu não posso, porque minha prova tá perto, não tem como eu ir. E essas pequenas decisões, assim, foram que me deram muita força para continuar, sabe? Porque eu sempre pensava, agora você vai ter que passar. Eu ainda tinha um pouquinho, uma pontadinha de esperança que cedo ou tarde você ia passar. E passou, né? E passou. Minha caminhada para concurso começou com o Gran Curso Online, então eu fiz cursinho com eles 2 vezes. Eram conteúdos complicados, mas que eram passados de maneira simples, então o aluno conseguia compreender muito bem. E 2 provas feitas e uma aprovação. Então acho que o resultado foi bom, né? No meu caso, que você passou em primeiro lugar, demorou um tempo para cair a ficha. Eu tava olhando aquilo ali um pouco sem acreditar. E aí depois eu fui, liguei para minha mãe, que estava no trabalho, liguei para minha mãe, liguei para meu pai e avisei para eles. E aí foi a hora que a ficha caiu. Eu escutar a vozinha da minha mãe chorando no telefone de felicidade, de orgulho mesmo, é uma das coisas que ficaram muito marcadas, assim. E se eu tivesse desistido ali, eu ia perder a chance de ter passado em primeiro lugar e estar feliz onde eu estou hoje, trabalhando e feliz da vida. Eu sou Marcel Leal Santana, passei em primeiro lugar no concurso do TST e só o destino que nós mesmos escrevemos. Se eu conseguir, você também consegue.
Você já assinou o nosso canal no YouTube e ativou as notificações? Ainda não? Então faça agora mesmo. Ao fazer isso, você receberá o melhor conteúdo para concursos, as melhores aulas, as melhores dicas, as melhores entrevistas, tudo para encurtar o seu tempo de preparação até a nomeação de maneira gratuita. Então fique por dentro assinando o nosso canal. Boa aula para você, bom evento e conte sempre conosco. E aí, moçada, sejam todos bem-vindos ao nosso lançamento do curso voltado para Magistratura e Ministério Público. Vocês já devem me conhecer, eu sou Aragonê Fernandes e dou aula aqui de Direito Constitucional. Ao meu lado, eu não tenho uma professora não, tenho uma mestre fera em Direito Processual Penal, Direito Penal, e o que mais que você dá aula, Geilza? Só. Técnica de sentença. A técnica de sentença penal. Cível também? Ainda não. Ainda não? Ela sabe muito, mas muito mesmo. Vou deixar que você se apresente, Geilza. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse lançamento de curso aqui com o professor Aragonê do meu lado. Eu sou a professora Geilza, eu sou juíza aqui do TJDF há 16 anos e leciono processo penal, direito penal há mais de 20 anos. É um prazer estar junto nesse projeto e acompanhar aí o nascedouro de algo que vai se tornar muito bom, algo que vai ajudar bastante você nessa caminhada nos concursos. Vai se tornar referência no mercado e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, isso aí não está ensaiado não, viu? Vou falar. Geilza é instrutora do tribunal, foi minha instrutora, foi instrutora, foi professora da minha irmã tem verdadeira admiração por você. E ela falava lá em casa, ela falou, nossa, mas ela é muito boa mesmo, tanto em penal quanto em processo. Eu falei, ela é fera. E quando a gente estava sondando para montar o curso aqui, eu falei, veja se a gente pode trazer a Geilza. E aí, depois a coordenadora me falou, é possível, ela vai vir. Eu falei, show de bola. E a nossa equipe é formada de um montão de fera. Os professores são majoritariamente juízes e promotores, e aí quando eu falo promotores ou juiz, é juiz federal, juiz estadual, juiz do DF. E promotoria também tem todo mundo, tem procurador da República, promotor de justiça. Agora, qual é a ideia? É pegar gente muito gabaritada no mercado, de reconhecimento local e nacional. Vocês devem ter assistido ao vídeo, inclusive do professor Edilson Edino, uma grande referência no direito empresarial, direito de maluco. Tem o direito eleitoral, com o Edson também, que é um outro cara, outro fera. E aí você vai ver que toda a equipe foi montada com muito carinho, com muita consideração pelo aluno. Muita gente já perguntando, inclusive durante toda a semana passada, bem assim, e vai entrar na assinatura ilimitada? Vai. Tem gente perguntando ali, eu tô no meio do curso de Direito, ainda estou cursando, é possível estudar por aí? Possível sempre é, mas eu acho que a gente vai ter, pela proposta do curso, você vai ver que às vezes é mais interessante até você começar com o curso extensivo e depois partir para os tópicos especiais vistos no curso da magistratura e do Ministério Público. Muita gente parte daquela premissa, Geilza, de que quem pode mais pode menos, mas o nível de prova é diferente, a forma de perguntar é diferente. Para técnico, para analista, para juiz, a graduação de técnico e de analista é quase a mesma. Para juízes e promotores, muitas vezes a pergunta é feita sobre o mesmo ponto, mas de um viés diferente. Isso. Vou contar assim um pouquinho para vocês da minha experiência pessoal, de como que foi a minha preparação para o concurso da magistratura. Durante a faculdade, aproveitando o gancho aqui do professor Aragonê, durante a faculdade eu devia estar por volta do 5º semestre, 6º semestre, eu assisti um júri, o juiz do júri era nosso professor e o promotor também. E o promotor nos convidou lá em Roraima, eu formei lá, o promotor nos convidou para assistir um júri que ele faria, que era um júri interessante e tudo. E a gente foi assistir, vários alunos lá da Universidade Federal, fomos juntos lá assistir. E quando chegou mais ou menos na metade do julgamento, eu fiquei assim encantada com a figura do juiz, o que é até um pouco peculiar, porque no júri o promotor e a defesa, o advogado de defesa, acabam tendo uma participação mais ativa. Mas o que me chamou muita atenção realmente foi a postura ali do magistrado, conduzindo os trabalhos e tendo aquela forma serena, e quando estava alguma briga ali entre as partes, ele conseguia colocar tudo em ordem, explicava as coisas para os jurados. E naquele dia
eu resolvi que eu queria ser juíza. Assistindo aquele júri, convidada pelo professor que era promotor, eu resolvi que eu queria ser juíza. Então, se você está na faculdade e tem esse objetivo, eu acho isso completamente válido. Agora, você tem que pensar que a preparação para a magistratura é uma preparação a longo prazo. Eu costumo falar que é como se fosse uma maratona. Então, a gente vai começando um pouquinho devagar e vai aumentando, ninguém começa correndo 40 quilômetros, olha que eu nem corro. Mas enfim, é uma maratona e você tem que ter isso em mente. E eu ali naquele 5º semestre já tinha na minha cabeça que eu queria ser juíza, mas não tinha como eu começar ali no 5º semestre estudando para a magistratura. Então o que eu fiz? Eu tentei fazer a faculdade inteira direcionando para isso, sabendo que era aquilo o meu objetivo final e central, mas eu fui, como eu precisava na verdade eu precisei esperar 5 anos, porque aqui a idade mínima para fazer o concurso era de 25 anos e eu formei com 20. Como eu precisava ainda ter esses 5 anos aí pela frente, eu fui fazendo outros cursinhos, estudando por material de qualidade e fazendo essa minha caminhada que eu sabia que ia ser duradoura, mas que eu sabia aonde eu queria chegar. Então, acho que essa dica do professor Aragoné é interessante, porque você pode começar por outros cursos, por um extensivo e depois ir chegando até o seu objetivo central. Em relação às minhas aulas aqui no Grão Magistratura, a intenção é preparar realmente o candidato para uma prova da magistratura e do MP em todos os níveis. Então a ideia é de uma aula... Em todas as fases, né? Em todas as fases. A gente muitas vezes vai estar falando para a objetiva, mas vai se situar dizendo, ó, isso aqui costuma cair na discursiva desse viés. Em prova oral é perguntado assim, porque muitas vezes o aluno tem uma preocupação e outro dia, Geilza, eu recebi 2h pouco da manhã no Messenger, o aluno perguntou assim, professor, você está online? Eu falei, rapaz, está verde aí, é porque eu estou. E ele falou bem assim, eu tenho medo da prova oral. E eu perguntei, você está em qual, querido? Ele falou, não, ainda não passei nem na primeira. Eu falei, velho, é uma escalada, é uma progressividade. É o que você disse, você não começa correndo 40 quilômetros. Então, você no primeiro momento não está pronto para a prova oral. Agora, quando você passa da primeira, se preocupa com a segunda. E da segunda se preocupa com a sentença e na prova oral. Às vezes a gente tem uma preocupação exacerbada com a prova oral, mas quando você chega lá, você já tem uma bagagem. É bem verdade que no meu curso de formação, um colega levantou a mão e falou bem assim, que horas que vão descobrir que eu sou uma fraude? Porque o sentimento interno da gente é esse mesmo. É esse mesmo. Você fala assim, eu não estou pronto ainda. Mas, na verdade, aquilo ali está sendo moldado, o conhecimento está sendo aperfeiçoado de pouco em pouco até você chegar pronto na prova oral. Quem chega lá, está pronto. São ajustes, arremates que precisam ser feitos. É curioso ver você falar que sempre quis ser juíza desde o 5º semestre e que formou aos 20, você vê como cada pessoa é de um jeito. Eu formei aos 27 e eu nunca sonhei de ser juiz. É curioso porque eu sonhava de ser técnico do STJ. E eu fui técnico do STJ, depois quando eu terminei a graduação, eu falei, eu tenho que pagar o diploma. Eu já estava como técnico do STJ durante a faculdade. Eu falei, eu tenho que pagar o diploma. E aí eu fui tentar ser analista. Deu certo. Hoje em dia tem os 3 anos de atividade jurídica, de prática. E eu vejo muitas vezes a pessoa com a preocupação dos 3 anos, mas eu digo sempre que quem tem a preocupação com os 3 anos é quem está muitas vezes tentando burlar os 3 anos. Porque as pessoas me perguntam, como é que faz para contar os 3 anos? Eu digo, trabalhando. É a melhor forma, a mais fácil de contar os 3 anos é trabalhando. Seja na advocacia, seja na conciliação, seja como analista. Hoje em dia o Supremo Tribunal Federal permite que técnico judiciário que seja graduado em Direito também conte os 3 anos. E aí, quando o colega diz que está no meio da graduação, além de formar, além de graduar, ele ainda tem que ter mais 3 anos de atividade jurídica comprovada. Ou seja, ele vai montando aquela ali, a escadinha, né? Ele vai pavimentando o caminho para chegar lá. Não importa de onde você saiu para onde você chegou. Às vezes você tem o sonho desde o primeiro semestre em ser promotor, em ser juiz. Eu te digo que no final da minha trajetória, no final da minha caminhada em concurso público, eu queria ser defensor. Eu não queria ser nem promotor nem juiz. E eu não tomei posse como defensor, mesmo tendo passado. Então, assim, a gente sabe de onde está partindo. A gente não sabe onde vai chegar.
você que treina a gente há muito tempo para o cargo de juiz, de promotor, você já viu, para defensor, você já viu gente que tinha aquela meta inicial e que no final o mundo caminhou, né? A vida o caminhou para outro sentido e lá ele ficou muito mais feliz. Acontece demais. Então, o que eu, até usando aqui uma palavrinha que você disse, que às vezes me incomoda em relação à preparação para o concurso público, né? O que eu acho que é um pouco complicado e deixa a gente às vezes em dúvida? A palavra sonho. Eu sonhava em ser juiz, eu sonhava em ser defensor. Quando a gente coloca isso como sonho, parece que só aquilo vai realizar só aquilo a gente. ali vai satisfazer. Só aquilo vai satisfazer e que a nossa felicidade depende daquilo. Então, eu prefiro falar o objetivo. Então, quando você coloca como objetivo, primeiro que é uma coisa mais factível, é algo que você vai alcançar. Quando eu boto como sonho, eu acordei e acabou. O objetivo não, é aquilo que move a minha vida, que eu quero realizar e que eu vou mover mundos para concretizar aquilo ali. E por outro lado, se não for exatamente aquilo ali que vai acontecer com você, você diz, eu queria ser defensor e acabou que não tomou posse, porque os objetivos mudam. Mudam. E é bom a vida da gente é dinâmica. Exatamente, é bom que mude, é bom que o ser humano esteja em constante transformação. Então o objetivo hoje pode ser, não, eu quero ser técnico do STJ, eu quero ser analista do TJDF, concursos excelentes. E daqui a pouco pode ser que você passe, eu fui advogada da União 2 anos antes de ser magistrada, e durante esses 2 anos chegou um tempo que eu pensei assim, não, acho que não vou mais feliz querer, aqui. Não vou mais querer ser juíza, não, estou realizada, era um excelente Serviu trabalho. para o seu aprendizado. Para a atividade jurídica. Então, assim, muitas vezes a gente esquece que serve para o aprendizado. Quando a Constituição exige os 3 anos, é exatamente isso que ela quer. Que você tenha experiência. Tem gente perguntando aqui no chat, falando o que é considerado atividade jurídica. Em resposta bem clara, artigo 59, resolução 75 do Conselho Nacional de Justiça. É a tua diretriz, não é a única fonte de conhecimento, porque tem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que vai moldando aquilo ali. Eu disse ainda agora, técnico judiciário, que seja graduado em Direito e esteja na atividade fim, o Supremo Tribunal Federal considera como atividade jurídica. Agente de polícia também, já mais de um caso reconhecido. Agente de polícia civil, federal, que a gente vê um monte de gente vindo perguntar, né, o que é considerado. Como agente de polícia, o pessoal da polícia de modo geral, agentes e escrivães, não podem exercer a advocacia, o que acontece? Ali ele já está metido na linha processual, né? Ele já é inerente à profissão dele. Então aquilo ali vai habilitá-lo tanto para ser delegado quanto para tentar juiz, promotor, defensor. Isso, eu tive um caso de um aluno meu excelente, inclusive, que era agente de polícia e queria muito a magistratura. E conseguiu judicialmente, porque não está naquele rol, né, da resolução do CNJ, mas conseguiu judicialmente e não é o único caso, é um dos casos. Então, quer dizer, o conceito de atividade jurídica é isso, a gente tem uma diretriz, mas a gente tem mais é que se preocupar mesmo numa preparação a longo prazo, quer dizer, esses 3 anos de atividade jurídica coincidem com uma média que a gente que está aí nesse mundo de concurso há muito tempo, a gente vê que é realmente a média para a pessoa passar num concurso desse gabarito de Ministério Público, magistratura. Então, esses 3 anos de atividade jurídica, não precisa você se preocupar tanto, porque é o tempo que você, em regra, vai necessitar para passar num concurso desse. Então, vai coincidir. Você vai estudando e fazendo essa atividade jurídica, ou de uma forma mais intensa, se você tiver uma advocacia, ou se você tiver um concurso público, ou de uma forma menos intensa, mas que garanta a atividade jurídica, como pode ser o caso da mediação. Como conciliador, eu vou tomar como exemplo o Distrito Federal. Você pode atuar, aqui tem juizado de manhã, tem juizado à tarde, tem juizado à noite. Então a gente pode conciliar tranquilamente, velho. Assim, olhe algo que se encaixe em seu perfil. É possível contar os 3 anos de uma maneira suave, aprendendo. Se você quiser assinar petições, é possível. É uma forma de estudo, o estudo pelo livro. É uma das formas. E eu sempre digo, Geilza, que a gente não deve se medir pela régua do outro. Porque você fala, em média dá 3 anos a preparação. Aí o cara às vezes está há 4, ele já está angustiado. Porque ele fala assim, tá, mas tem gente que está passando com 3 e eu estou passando com 4. 5 anos, tem gente que passa com 10. O primeiro colocado do meu concurso, e vai fazer 7 anos que eu estou no tribunal, eu entrei depois da Geilza, o primeiro colocado do meu concurso, ele fez o discurso de posse, achei emocionante demais. E eu pensando, rapaz, eu não consegui passar em primeiro nunca.
Porque é massa. Imagina seus pais na plateia e você fazendo o discurso, eu achei fantástico. E ele falou, estudei 8 anos para ser juiz. Entendeu? Ele teve a honraria de passar em primeiro, que é muito massa de verdade. Eu mais chorava do que prestava atenção no que eles estavam falando. Mas reparem, 8 anos foi o tempo necessário para ele. Não quer dizer que seja o tempo necessário para todo mundo. Eu estava bem quietinho no meu canto e pensei assim, eu passei com um pouco menos de tempo. Mas qual é o certo? É o meu tempo? É o tempo dele? Não é. É o seu tempo. Cada um tem a sua forma de preparação, cada um tem a sua hora de chegar. E isso quem diz não é só o candidato. Porque muitas vezes o cara fala, igual você estava discutindo, a questão do sonho. Você sabe de onde quer partir. Você nunca sabe onde vai chegar. Né? E se você chegar, eu te digo, eu passei para promotor, eu exerci a promotoria durante pouco tempo, para juiz eu já estou há quase 7 anos e tive a oportunidade, não fui, porque tinha que ir embora para o Rio Grande do Sul. A Geilza me perguntava aqui nos bastidores de onde eu sou. Eu sou nascido no Distrito Federal. Ela falou, e de onde vem esse sotaque? Da Paraíba. Lá de casa um monte de Paraíba conversando, meu amigo, você acha que ia dar o quê? E eu ia embora para o Rio Grande do Sul e eu lembro que meus pais ficavam falando, mas você vai se adaptar ao frio de lá? Fala assim, vocês não se adaptaram a vir para a secura de cá? Então a gente sempre se adapta, e são lugares excelentes, né? O sul do país, com todo o desenvolvimento que lá apresenta, a gente vê que se adaptar é possível em qualquer lugar. E quando você parte para a magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria, a gente sabe que a realidade é, muitas vezes, você fazer concurso em vários locais do país. Isso é interessante, porque no meu Instagram de professora eu recebo muita pergunta assim, e se eu for fazer um concurso em outro estado e passar, como é que vai ficar o meu casamento? Porque como é que eu vou fazer se eu passar em 2? Eu falo, calma, vamos primeiro fazer a primeira fase, né? Porque a gente problematiza demais as coisas. Então, eu acho que o concurseiro aí, que já definiu o que é uma dessas carreiras de Ministério Público, magistratura, ele precisa se preocupar com cada etapa. Então, se ele decidiu, eu quero ser promotor, eu quero ser juiz, eu quero ser procurador da República. Então, começa a focar na sua preparação. Você tem que se preparar e tem que se autoconhecer para saber qual o método de estudo que funciona melhor para você, qual o seu tipo de temperamento, qual o seu tipo de aprendizado, se é sinestésico, visual. Então, a preocupação nesse primeiro momento aí é essa. Quer dizer, depois, se passar em mais de um lugar, ou se passar num estado que não é o seu, sei lá, se vai aprovar a permuta, a gente ainda está decidindo isso aí. Está passando isso, está sendo discutido, inclusive isso é importante para quem está em casa, está sendo discutido no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e também no âmbito do Ministério Público a possibilidade de permuta. Como assim, professor? Geilza é de Roraima. Isso. Certo? É Roraima, tá? Roraima, perdão. Se não vira pessoa não grata por lá, é Roraima. Pelo menos todo mundo lá fala Roraima. Roraima, aprendido. Pessoal de Roraima, me desculpe, até hoje eu falava Roraima. Aí, viu? ó, nunca mais. É de Roraima. Agora vai. Se ela está no Distrito Federal e quiser ir para Roraima e alguém de Roraima vir para o Distrito Federal, são essas regras que estão sendo discutidas. Você vai manter o cargo de juiz indo para outro sem precisar fazer concurso. Argonê, mas espera aí, isso vai ser bom ou ruim? Depende sempre das regras do jogo. São essas regras do jogo que estão sendo criadas e discutidas à exaustão, exatamente para que ninguém saia prejudicado. Exato. E aí o que eu falo? Já que existe essa possibilidade, vai estudando, vai fazendo concurso, vai se dedicando e tanto se passar fora, tanto tem essa questão da adaptabilidade, que ser humano é assim mesmo, a gente se adapta a tudo, né? A tanta coisa ruim, coisa boa nem se falha, a gente se adapta às coisas, como existe essa possibilidade de permuta. Então, o mais importante é definir que cargo que você quer, definir o que você quer da sua vida, fazer uma preparação boa e os problemas que aparecerem depois, a gente pensa depois, a gente discute depois. Sim. E o aluno muitas vezes parte da premissa falsa de que se ele fizer para determinado estado vai ser fácil de passar. Às vezes esse aluno está sentado aqui, ó. Eu fiz prova, Geilza, no Sergipe, foi a primeira, promotor em Sergipe, me lasquei. E aí fui para Rondônia. E lá em Rondônia eram 589 inscritos, só. 589 inscritos, eu olhava para o mapa lá de Rondônia e ficava pensando, será que eu vou para tal cidade? Será que eu vou para tal cidade? Antes de fazer a prova.
porque eu me lasquei de novo. E aí aconteceu um fato curioso, porque o meu concurso do TJDF foi lançado em 2011 ou foi 2010, acho que foi 2010 o lançamento, demorou ele até a gente tomar posse. E quando saíram as inscrições, um colega meu de STJ, eu sempre conto essa história, ele falou para mim bem assim, você já fez a inscrição? Eu falei, não vou fazer. Aí ele falou, por que você não vai fazer? Você está fazendo prova no país todo. Eu falei, me lascando no país todo. Você acha mesmo que eu vou passar no DF? Ele pegou minha carteira que estava em cima da mesa e saiu correndo, coisa que só amigo faz. Saiu correndo porque ele sabia que ia ter aquelas fotos de bandido, né? Aquelas fotos com data que a gente coloca, que é só concurseiro e bandido que tem, fichado pela polícia. Voltou com a cópia dos meus documentos e com a foto. Falou, você vai sim. E era um cara muito mais bem preparado do que eu. E esse concurso daqui, né, do TJDF, tido como um dos mais difíceis, deu mais né? de 10 mil inscritos o meu concurso. E eu tinha acabado de reprovar no de 589 inscritos. E os caminhos são tão curiosos porque eu não fiquei brilhante em meses, não. E deu certo aqui no DF. Então, às vezes, você encaixa um bom golpe e aquilo é suficiente. E essa história de número de questões que a gente acerta em simulado, né? Isso é muito variável. Então, acontece, realmente, tem gente que fala assim pra mim, professora Geilza, eu tô aí fazendo uma média de 40 pontos. Eu só faço 40 pontos. Faz outra prova amanhã, vai que na de amanhã você faz 60. Então, a gente nunca sabe, depois de amanhã você faz 80. Então, isso é muito variável. A quantidade de questões que você acerta é um norte, é bom pra você saber onde que você tá fraco, excelente estudar por questão, mas não pode ser determinante na sua vida, porque pode acontecer isso. Você, num dia, se dá super mal num concurso e na semana seguinte você faz Usando e passa. uma linguagem futebolística, treino é treino, jogo é jogo. Porque o simulado é o treino. E a gente tem que simular muito, porque demora entre uma prova e outra. Às vezes você teve uma prova agora em fevereiro, vai ter outra em julho. E passam-se vários meses e como é que você está treinando? Por isso que tem que estar fazendo simulado. Tem que estar resolvendo questões e tem que estar fazendo simulado de fora a fora a prova, de cabo a rabo, como diz lá na Paraíba. Agora, o dia da prova vai ter a interferência de múltiplos fatores. Vem cá que eu quero passar um pouquinho sobre uma parte do corpo docente que já está confirmada aqui, ó quem está aqui, a Geilza. Eu vou falar um negócio do Jailton, ele não está aqui, velho, e ele certamente não me autorizaria, mas eu não sou baú para guardar segredo, então eu vou falar. Sabe o que o Jailton fazia da vida, ô Geilza? Eu acho que você conhece essa história. O Jailton era cantor numa banda de forró no interior da Bahia. E a mãe dele falava, meu filho, você pode cantar o seu forró, mas tem um problema. Você vai precisar estudar e eu quero que você faça direito. É essa figura aqui, ó, da aula de Direito Processual Civil, que até hoje eu não aprendi. Mas tudo bem. Jailton era cantor de forró numa banda na Bahia. A mãe dele falou, você vai fazer direito. A partir daí, o que aconteceu? A figura passou, virou juiz hoje no Distrito Federal. A gente vê a história de cada um é peculiar. Quando eu falo peculiar, é peculiar até ter pessoas com esse nome aqui, ó, que diz meu filho que é muito educado, diz que é um nome raro. A gente tem o Sebastião, que vem lá de Goiás dar aula pra gente. Carlos Elias, que é uma figura já muito, muito boa no direito civil, que é um direito com mais de 2.000 artigos, o Atalá, colega de juiz aqui do Distrito Federal. Mas tem outras pessoas mais pitorescas, como é o caso, por exemplo, de Paulo Afonso, que é juiz do Distrito Federal, professor de Direito Penal, de Direito Processual Penal, e que estava, até o presente momento, presidindo uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri de Brasília. O júri principal aqui no Distrito Federal a gente não tem comarca, chama circunscrição. A circunscrição principal do Distrito Federal, que é a de Brasília. O Paulo Afonso estava lá sofrendo as agruras da vida de juiz, porque a gente marcou para iniciar às 8h30 e ele falou, não, o júri hoje deve terminar cedo, umas 4, 5 horas da tarde. E olha a hora que ele foi aparecer aqui com a gente. Nesse exato momento. Paulo Afonso, se apresente aí pro povo, meu filho. Meu nome é Paulo Afonso, eu sou juiz aqui do Tribunal do Júri do Distrito Federal e Territórios. Está aqui há quanto tempo no DF, como juiz Vai no fazer DF? 10 anos agora em outubro. Antes eu fui juiz no Piauí, né? E eu vi a Geilza falando aí sobre a vida de concurso, e você também, e a vida de concurso é aquela coisa, a gente vai, estuda,
que é aquela história da fila. Você entra na fila e vai estudando, estudando. Aquele pensamento de que eu só vou estudar quando sair edital é o pensamento de quem não passa. Porque quem passa no concurso é aquele que vai levar a bordoada e no outro dia ele vai ter a força de vontade de levantar, mesmo com aquela pedrada que levou, sentar na cadeira e voltar a estudar como se não tivesse amanhã. Mas tem amanhã, viu? Tem amanhã. E o amanhã, normalmente, quando você faz uma prova e você é reprovado, tem um luto, e o luto deve ser vivido. Eu sempre digo isso. O luto não pode demorar muito tempo, não. Você passa ali uns 2, 5 dias vivendo o luto, porque você preparou durante meses para aquele concurso específico. E aí vem o mau resultado. Quando ele fala assim, ó, não espera sair o edital, tinha gente perguntando no chat se vai ser só para juiz estadual ou para juiz federal. Velho, vai ter para magistratura estadual, federal, do trabalho, militar, assim como vai ter para procurador da República, do trabalho, promotor de justiça e também procurador militar. Olha na tela aqui, ó. Inclusive a gente tem o Walter, que é juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal, juiz federal. O Gervásio, que é juiz do trabalho. A gente tem várias pessoas vindo de vários cargos, sempre cargos jurídicos de ponta, todo mundo que sabe o que viveu. Mas a gente tem também aqui o pessoal que trabalhou do outro lado. Aquele que você ficava xingando, sabe como é que é? Pessoal que trabalhava e conhece em detalhes como pensam as bancas examinadoras. Não é isso, Paulo Afonso? Eu espero que agora a minha imagem mude um pouco, né? Vão xingar menos sua mãe? Claro. Eu sempre fui tido como um carrasco de prova oral, de prova subjetiva, mas era o que eu estava, quando a gente estava começando a gravar as aulas, foi uma das coisas que eu mais me preocupei em passar para os amigos aí do outro lado, é que a gente precisa se preocupar não em decorar o direito, a gente precisa essencialmente aprender o direito. Por quê? Porque quando você chega numa prova oral, ou então numa prova, que se tem aquela ideia de que se o candidato chegou na prova oral, tudo já sabe tudo. É festa. E não é. Porque muitas vezes basta você chegar para o candidato e perguntar por que o STJ ou o STF decidiu determinada matéria. E muitas vezes o candidato só sabe decorar a ementa do julgado. Ele não sabe raciocinar. Não sabe raciocinar. Ou ele não sabia que era necessário desenvolver a argumentação. E o que eu estava até conversando com a Geilza já desde quando a gente assumiu essa empreitada aqui contigo, que a ideia da gente é fazer o candidato aprender a ter um raciocínio jurídico. Porque na hora em que você aprende o direito, na hora em que você aprende a raciocinar, aí, meu amigo, seu problema acabou. Você não precisa decorar. Você não decora mais nada. Porque direito é raciocínio lógico. Tanto é lógico que... e bom senso, né? Pois é, tanto é que tem muita gente que faz engenharia que quando... eu tenho um amigo que é juiz lá em Sergipe, o Alício, e ele inclusive foi até examinador do CESP comigo, e ele era engenheiro. E uma vez eu conversando com ele lá sobre essa questão, e ele disse, não, realmente o direito tem muito do raciocínio lógico e o bom senso. Na hora em que você aprende a viver o direito, aprende a pensar o direito, tudo fica muito mais fácil. E o cara que fez engenharia, ele aprende o direito mais fácil. A gente que não aprende do lado deles. Pois é. Vem cá, eu vou responder algumas dúvidas aqui do pessoal. A Sara perguntando, o curso é composto de aulas online e material em PDF? Sim, Sara. Aqui a gente vai ter um exemplo dos cursos que nós teremos aqui para 2019 já. O TRF Primeira Região está na boca, né? Vocês devem saber. Estão em andamentos TRF 2, 3 e 5. O TRF 4, lá do sul do país, já há 14 cargos vagos, mas ainda está sendo discutido o concurso. O que está na boca, se você quer magistratura federal, sem dúvida é TRF 1. Agora, no âmbito estadual, TJ de Alagoas tem previsão, TJ de Goiás, a banca está em definição. O TJDF, vou colocar um asterisco aqui para a gente comentar depoismente. Tribunal de Justiça do Pará, de Santa Catarina e de Rondônia. Não é de Roraima. Viu? Roraima. Magistratura do Trabalho está sendo discutido
o segundo concurso unificado. É já aparecendo essa ideia aí da história da permuta que a gente conversava. A magistratura do trabalho unificou, e aí está discutindo lá se sai o segundo concurso também na forma unificada ou se sai regionalizado e permite a permuta depois. Então a gente vai ter várias oportunidades para magistratura. Agora olha para o Ministério Público, também tem. Ceará, você é de lá, não é isso, Paulo Afonso? Eu passei no concurso de promotor lá. Eita, rapaz. Santa Catarina, São Paulo, Ministério Público de Mato Grosso está em andamento, e assim como de Procurador da República. Todos os cursos da magistratura estadual, federal, trabalho, militar, assim como da promotoria em todas essas áreas também serão contemplados aqui. Um monte de gente perguntando, mas já lançou? Onde é que eu encontro? Geilza, você tem algum compromisso para amanhã de manhã? Então, amanhã, exatamente às 7h30 da manhã, eu estarei ao vivo, numa aula gratuita e ao vivo para vocês, para terem uma ideia de como que vão ser essas aulas desse Gran Magistratura e Ministério Público, falando sobre inquérito policial. Então, a gente vai ter aí 1h30 de aula, 3 blocos de meia hora, estudando profundamente com essa ideia de uma preparação para a prova objetiva, mas também aprofundando para uma discursiva, até mesmo para uma de sentença, e com muito toque de prova oral também, que é uma coisa que eu falo muito, né? Isso aqui já caiu na prova oral, isso aqui já caiu numa prova discursiva, porque o candidato ele vai fazer a prova objetiva, mas ele tem que ter a visão lá na frente, quer dizer, a ideia dele é chegar numa prova oral, então ele já fica ali, como o Aragão negócio de falar essas besteiras, né? Um olho no peixe, outro no gato, né? Já tem que ficar desse jeito. Ele tem que ficar, até porque quando ele vai ter a dica de como é que cai na prova oral, e é claro que como você se posiciona. Não adianta você olhar o que caiu. Até porque o que caiu, você fala assim, tá, o que caiu, mas como eu responderia? Pois e aí esse enfrentamento, esse raciocínio jurídico vai ser desenvolvido também ao longo das aulas. Vem cá, tem gente perguntando, vai ter material em PDF? Vai ter. De um lado, aquilo que você já está acostumado, que são as degravações das aulas. Quanto ao material em PDF, está sendo formatada a melhor forma de apresentá-lo para vocês. Eu estou brigando com o pessoal da coordenação, até porque eu vejo, e a gente vê na neurociência, muito se falar no estudo reverso. Muitas vezes o cara que quer ali para juiz, quer para promotor, para defensor público, para procurador, ele tem uma boa base jurídica. Ele já foi advogado da União, ele já foi analista, ele já foi juiz em outro estado da federação, já foi outro cargo importante e ele já tem uma boa base jurídica. O que ele quer? Passar no concurso da magistratura. Então ele quer saber se posicionar melhor nas questões que vão vir em um grau de dificuldade variado e mais aprofundado, regra geral. Então o que nós estamos vendo para fazer o lançamento? Um curso voltado para a área jurídica como um todo, pegando as resoluções de questões de juiz, de promotor, de defensor, procurador, consultor legislativo, procurador, advogado público de modo geral, né? E pegar essas questões que são de grau de complexidade muito elevado e resolvê-las. O cara vai ver como raciocinar para resolver as questões. De um lado, ele vai ter a parte teórica, por meio de videoaulas, aos montes. E de outro lado ele vai ter enfrentamento reverso. É bem possível, é possível e provável que no meio do caminho a gente acompanhe dos dois lados. Ou seja, vai ter curso de resolução de questões também, para o pessoal por meio de videoaulas, e vai ter material por escrito também. Dificultador de um material por escrito. O aluno sabe o tamanho dos manuais. Estudar por manual é bom? É. Eu estudei por manual, só tem um probleminha. Demora um tempão. A gente quer encurtar o caminho até a aprovação. Por isso que o material em PDF provavelmente nascerá ao contrário. Nascerá partindo das questões, a resolução delas. E é claro que o professor não vai... que tem alguns lugares que falam assim, a questão está comentada. E o cara colocou, conforme o artigo 243 do Código Civil. Ele não comentou, ele anotou. Então a gente tem que... abordar cada uma das alternativas, porque é uma marca importante desse tipo de concurso. O CESP, principalmente, o Paulo Afonso está acostumado com isso, ele colocava numa prova de direito constitucional, em uma questão, 5 temas. São 5 alternativas que não tem nenhuma relação A com B, com C, com D, com E. Ou seja, 5 temas são exigidos do candidato ao mesmo tempo. Então não adianta eu colocar a resposta é a letra C por conta disso.
Eu digo, não é a letra A por conta disso e explico. Não é a letra B por conta disso e explico. Dá trabalho para o professor? Dá. O resultado fica bom para o aluno? Fica fantástico. A ideia, então, para quem está nos assistindo é, neste primeiro momento, e as aulas já começaram, as gravações, muitas delas ao vivo e gratuitas. Você pode olhar lá o que já foi gravado, você pode olhar na plataforma e muitas estão em gravação. Você já gravou alguma, Paulo Afonso? Nulidade no processo penal. Nulidades no processo penal. Geilza, amanhã é seu primeiro dia? Não, amanhã não é o primeiro, mas o primeiro aberto ao vivo. Aberto ao vivo que eu escolhi foi esse tema de inquérito, que é um tema que cai muito... Universal, né? Universal, mas para a magistratura e Ministério Público essencial. Então, escolhi esse tema para colocar aí na plataforma ao vivo mesmo para os alunos. E recomendo assistir hoje, inclusive, a aula do professor Edilson Enedino, que está gratuita, está na plataforma aí. Uma aula inicial, começando a falar de direito empresarial, que é esse monstro de todo mundo, a gente morre de medo. E é engraçado, eu morria de medo, era péssima em direito, na nossa época comercial, né? Agora empresarial. Péssima em direito empresarial e olha só, foi a minha maior nota do concurso, porque isso acontece, né? Aquela matéria que você tem medo, que você não gosta, você se dedica mais. Então, tem isso daí. Aí hoje, para rememorar um pouquinho, fui assistir as aulas do Enedino, fantástica. Recomendo que vocês assistam para degustar aí como que vão ser essas aulas desse curso bem aprofundado. Tem gente perguntando assim, só ler o PDF é suficiente ou eu tenho que ler a doutrina? Depende. Depende, tem matérias que você tem mais facilidade, que às vezes você vai precisar seguir só por um material. Se for empresarial que ela estava dizendo aqui, eu assisti a videoaula, eu li o PDF, eu li o manual, para tentar assimilar de alguma forma. O trabalho que eu tive quando o Enedino foi convocado, lembra? Foi convocado para ir para a turma recursal. Turma recursal, ou seja, ele já estava subindo, né? Depois de um tempo na carreira. E eu tive o pequeno desafio. Na verdade, eu tive que tirar coisas de onde eu não tinha. Que eu tive que substituir o Enedino por um ano. Imagina a dificuldade que foi ter que substituir um monstro daquele no direito empresarial. Que é professor da gente aqui. Pois é. E as decisões dele, assim, é um cara extremamente respeitado na área, que é difícil você conseguir... Você sabe por que o tribunal não me manda para a vara de falências, velho? Porque tá falido? A vara vai falir. A vara vai falir, meu amigo. Eu, graças a Deus, passei no concurso, mas eu confesso que eu não sei nada de direito empresarial. Aí o pessoal ri e fala assim, você é engraçado. Eu falei, não, velho, eu não sei mesmo. Não é modo de dizer não. Eu não sei mesmo e não tenho problema nenhum. Por quê? O tribunal, normalmente, às vezes a pessoa que está em casa fala assim, nossa, mas eu sou horrível em tal área, e se me mandarem? Normalmente eles respeitam ali a opção de cada um. Eu nunca curti muito empresarial, nunca curti muito direito tributário. Às vezes a gente precisa julgar? Precisa. Mas normalmente eles me colocam no meu habitat natural ali, que é pelo penal, as varas criminais de modo geral. Isso é uma preocupação que quem está em Brasília tem a menos, porque o Distrito Federal tem uma configuração, que eu diria à parte, né? Quando a gente vê nos estados, e você foi juiz em outro estado, a gente vê as entrâncias. Não é isso? E quando a gente vai sendo promovido de entrância para entrância. E quando você... O engraçado é que a gente estuda e vai tomar posse e acha que a vida vai ser uma coisa e quando você chega é outra completamente diferente. Porque você entra numa comarca de entrância inicial e muitas vezes você é o juiz de tudo. E eu fui juiz numa comarca do lado de Teresina, Monsenhor Gil, que é uma cidade pequena, mas como tem uma BR que passa do lado, você praticamente tem todo tipo de coisa. Então, você vira um clínico geral. Aqui no DF, você tem essa característica de você poder dar uma concentração maior em determinada área ou não. Hoje eu tenho 19 anos que trabalho com direito penal sem praticar crime, claro, né? Que a gente sabe. Ainda bem, ao menos até hoje nada foi descoberto. Pela primeira vez, eu estava conversando com a Geilza nos bastidores, pela primeira vez hoje eu fiz uma audiência de um crime do artigo 173 do Código Penal. E aí eu conversei com 2 colegas e eles falaram, o que é isso mesmo? Porque é um crime que a gente não vê no dia a dia. Mesmo quem atua só no direito penal, pega coisas novas direto, né?
173 do Código Penal, ela falou assim, eu nunca lembro de ter feito isso aí não. Você já fez alguma fraude vez? contra seguro? É não. aquela fraude contra tirar doce da boca de menino? Contra quem é idoso ou deficiente, né, É porque a depender, ela pode ir lá pro estatuto do idoso. Inclusive. Era o princípio da especialidade, né? Era o que eu tava. Inclusive, pegava do idoso e pegava um 173. O 99 lá do estatuto É porque eu acho que o 172 é a fraude contra seguros. Sim, sim. A gente só lembra do 171. 171 todo mundo estudou. Todo mundo estudou. Olha na tela aí, diretor. Aqui tá como aparece para você. Tá lá com a bandeirinha júris, tanto voltado para a magistratura estadual como federal. Os ícones estão pequenininhos. O que eu queria te chamar a atenção é isso aqui, ó. Aqui aparece aula de Direito Processual Civil, já disponível, gravação de Direito Eleitoral, gravação de Direito Processual Penal, de Direito Eleitoral, aí vai, ó, aqui, ó, mais aula de eleitoral. O Edson tá trabalhando um bocado, hein? Direito Empresarial, parte 2, com o professor Enedino. Você tá vendo que algumas aulas já estão disponíveis. Aragonês, já tem aula sua disponível? Ainda não, ainda não. Eu, inclusive, estava sendo apertado antes de entrar aqui. Ei, que dia que você vai entrar? Eu falei assim, calma, calma, não criemos cânico. Ainda em fevereiro eu começo as gravações para essa turma, mas você já tem bom material para ir se divertindo aí, viu? E eu vou renovar o convite, Geilza. Amanhã começa que horas? 7h30. Olha aqui, ó, vem pra tela. Tem gente amanhã 7h30. Ah, Aragonês, mas 7h30 ainda tô dormindo. Deus ajuda quem cedo madruga, né, meu filho? Tem na sexta-feira, tem no sábado. Você pode ir estudando e vendo como é a degustação com cada um dos professores. Eu te digo, você vai se apaixonar, viu? A aula dessa mulher aqui é fantástica. A aula dele aqui, sabe o que eu tava falando de você antes de você entrar aqui? Boa coisa não era. Não era. É que na magistratura, não sei se vocês sabem, tem cotas. O concurso é nacional, as regras são nacionais e tem cota. Para quem? Tem cota para a cota racial, é instalada para todo o concurso, e tem cota para pessoa com deficiência também, não tem? Tem, nós dois entramos nela, não foi? Adivinha? O que eu falava? A cota de doido. A cota de doido pegou nós dois Nós aqui. dois. Nós dois. E o pessoal olha a aula da Geilza, muito séria, muito... Nossa, olha a educação dessa mulher. E a Geilza foi... Porque eu nunca tinha feito gravação. E a Geilza foi me dar as primeiras lições de como lidar com a câmera. O famoso bizu. Só que o meu jeito ficou mais parecido com o do meu coleguinha aqui do lado que com o da Geilza. Adivinha por quê, né? Não sei. Jacaré não pare pombo. Meu povo, a Bárbara tá perguntando qual a frequência de disponibilização das aulas. Bárbara, tá tendo gravação todo dia. Todo dia já tá tendo gravação. Então, o que acontece? Algumas são abertas, outras não. Mas as gravações estão a pleno vapor. A gravação é feita, ela vem para tratamento 2 a 3 dias depois é disponibilizada, tá? Então tá sendo disponibilizada aí em lote um montão de aula que você tá vendo, todas gravadas em 2019, todas fresquinhas. Todas a partir de finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. Eu, por exemplo, já gravei 12 aulas. Então, só aí já tem 12 aulas. É porque a Geilza é uma máquina da aula. Vocês estão puxando muito meu saco. Eu quero ver o que vão pedir no final. Pedir uma participação dos outros. Ora. Eu que tenho que pedir para Aragonês, olha. Não. O leitinho das crianças é caro. Queridos, falar em leitinho das crianças, eu liguei para ele domingo e ele me mandou a foto do carrinho de compra dele. Parecia aqueles caminhão trucado, tinha uns 3 carrinhos amarrados, um atrás do outro. Eu até perguntei... Ele não precisa fazer dieta que tá magro, né? É porque o bicho tem bem 50 filhos aí, trocou o carro dele aí. Para com isso. Tem gente perguntando aqui, a Camila está perguntando, Geilza, eu vou passar para você, tá? Professor, vale a pena fazer resumos para o estudo para magistratura? O estudo para a segunda fase é bem diferente? Então vamos lá, primeira pergunta, vale a pena fazer resumo? Bom, eu tenho estudado muito sobre método de estudo e é uma coisa que sempre me atraiu. Nesses 22 anos de sala de aula, eu sempre me chamou a atenção isso, como é que alguns alunos se dão melhor do que outros, não escrevem nada e tiram notas excelentes, outros escrevem tudo e tira também nota excelente. O que é o diferencial? O que acontece?
Cada pessoa aprende de uma forma diferenciada. Então a gente tem aí basicamente os sinestésicos, que são aqueles que precisam grifar, escrever, fazer resumo. A gente tem aqueles visuais, quer dizer, basta assistir uma videoaula, por exemplo, ele decora tudo daquela videoaula, não precisa fazer nenhuma anotação sobre aquilo ali. E a gente tem os auditivos, quer dizer, se eles ouvirem um negócio no carro, na CBN, daqui para casa, eles estão decorando tudo aquilo ali. Além disso, aí já um estudo mais, até de alguns psiquiatras que eu tenho estudado hoje em dia, tem os temperamentos humanos também. Então a gente tem aí 4 tipos de temperamento que influem diretamente na sua forma de aprender. Então essa pergunta, vale a pena fazer resumo? Ela é muito complexa. Pode valer, né? Pode valer muito a pena, depender do pode seu ser uma perfil. perda de tempo. Como é que a gente descobre? No concurso público, assim como numa academia, como numa dieta, como em tudo na vida, num casamento, você precisa de autoconhecimento. Então, com o estudo, você vai se autoconhecendo. Como que eu faço isso? Num dia eu faço resumo, no outro eu não faço e eu vejo qual que valeu mais a pena. Num dia eu resolvo questão, no outro dia eu só leio e eu vou descobrindo qual que vale mais a pena se você não tem tempo de se aprofundar sobre tudo aí que eu falei. Eu confesso que eu nunca estudei por resumo. Pois é, eu fazia resumo de absolutamente tudo. Eu né? só Então, lia e ficava gravado e nunca mais saía. ou seja, não tem fórmula mágica. Você sabe que quando eu estava em curso presencial, às vezes minha mulher me comprava um caderno, que ela era mais organizada do que eu, até porque para ser mais organizada do que eu não precisa muito, ela comprava o caderno para eu ir fazer o curso, sabia que ia começar, tal, eu comprava o caderno. Quando chegava no final do curso, eu devolvia o caderno para ela. Mas nas últimas folhas eu anotava o e-mail do professor, entendeu? Contato para alguma coisa e só. E só. Eu só prestava atenção na aula. Tem gente que degrava a aula todinha. Seja Eu no- degravava a aula, eu anotava tudo. Eu tenho um calo no dedo, sou canhota, tenho um calo aqui até hoje da época de concurso, porque eu sempre escrevi tudo, degravava a aula. Depois, quando eu ia ler algum livro, né, sempre gostei de estudar assim, o livro de capa a capa, então eu ia ler algum livro, eu tinha que anotar as coisas do livro, além de grifar, mas isso não é fórmula mágica, não é porque a Geilza fez e passou que você vai fazer e passar. Você pode aprender de uma forma diferenciada. E qual que era o segundo ponto? Ixi, Se Maria. valia a pena fazer resumo? Se valia a pena fazer resumo, era primeiro, e se estudar para a primeira e para a segunda fase é muito diferente. Olha, é diferente o tipo de abordagem, mas você não pode esperar acabar a primeira fase, passar numa primeira fase para começar o estudo para a segunda. Então você precisa, desde a primeira, já ir aprofundando para as outras fases, porque não dá tempo. Saiu o resultado da primeira fase e você passou, vai ter o quê? 1 mês, 2 meses? Desespero. No máximo, de intervalo do resultado final de uma fase 2 meses para no outra. máximo e não adianta desesperar. O concurso de juiz, aquele que eu passei lá em Roraima, que Ele falou certo, tá vendo? Ele já foi para lá, ele sabe falar. que a prova foi o seguinte, você chegava, você praticamente fazia tudo de uma vez só. Assim, a Fundação Carlos Chagas, ela tem muito esse perfil de concentrar as provas num momento só. Já teve prova que eu fiz que você fazia a objetiva e depois ia só fazendo corte. Sim. Então, assim, você tem que estar preparado para tudo, que é essencial. E foi aquilo que a gente conversou naquele dia lá na vara, que a gente estava conversando, vendo como é que cada um fez o método de estudo. Desenvolver o seu, né? Pois é, porque a Geilza disse assim, não, eu leio o livro capa a capa. Porque assim, às vezes eu vou apresentar as coisas para a Geilza e eu vou falando de direito constitucional, e vocês vão ver isso na aula, que eu falo de direito penal, direito constitucional, processo penal. Tem, inclusive na aula de nulidades lá, eu fiz um comparativo das nulidades no direito civil com o processo penal para conseguir ficar bem diferenciado uma coisa da outra. E isso se deve ao fato de quando eu estudava, eu levava uma mochila para a biblioteca com 3, 4 livros. Então eu estudava 3, 4 matérias num dia só. Tem gente perguntando aqui, vou pegar o seu gancho. Vale a pena estudar só uma matéria por dia? Vai depender de você. Cada um sabe onde seu sapato aperta. E tem Cada um gente sabe perguntando. evoluir o seu estudo. Eu vou fazer uma pergunta e a resposta já vou vender o jabá. Eu aviso logo. Tem gente perguntando aqui, vai estar disponível para o pessoal que tem assinatura ilimitada? Vai estar disponível. Quem já tem assinatura ilimitada vai ter acesso a tudo que a gente está oferecendo, tudo que foi falado no dia 4 de fevereiro. E vou vender o jabá, viu, diretor? A gente vai ter até R$ 23,59 de hoje, tá em promoção.
até hoje. Hoje acaba o desconto no valor da assinatura ilimitada anual. Então, se o cara quer fazer por meio da assinatura ilimitada, que eu vou apresentar qual o valor disso que a gente vai tratar aqui. Disso que a gente está tratando, pode colocar na tela, diretor. Você pode fazer o combo, tanto para a magistratura quanto para o Ministério Público. Isso já vai te habilitar no âmbito federal, estadual, do trabalho e militar. Todas as carreiras de juiz e promotor estão contempladas. Todas. Porque tem muita gente que quer a área específica de trabalhista. Tem para juiz e procurador do trabalho? Tem. A moçada que quer o militar? Tem também. Quando a gente podia dar o treinamento para mais de perto, vamos dizer assim, né? O pessoal hoje chama de coaching, mentoria, e eu treinava para prova oral. Quando um colega que é professor daqui, o Gustavo Scatolini, ele falou bem assim, bicho, lembra do fulano, colega da gente do STJ, ele está na prova oral de juiz auditor militar. Ele saiu do STJ, ele era técnico judiciário, passou para analista do STM, ele foi para o STM e ele falou, pronto, eu quero ser juiz auditor militar. Achou legal, né, lá. E o que aconteceu? Ele disse, esse colega foi para o primeiro treinamento que a gente fez, e ele pediu, eu posso trazer uma menina? Ela estava no 8º mês de gestação quando perdeu. E a prova era na semana seguinte, a prova oral. Ele falou, ela está muito derrubada, tal, eu queria que vocês conversassem com ela, e ela é muito boa. Ela já era assessora de juiz auditor militar há 8 anos. Então ela queria especificamente aquele cargo, ela só estudava para aquele concurso. E ela tirou 10 na prova oral. Mas eu lembro que ela me perguntou com os olhos cheios d'água, ela falou bem assim, e se eles me perguntarem, porque eles me viram já nas outras fases, gestante, eu falei, fale a verdade. E ela falou, mas eu vou chorar. Eu falei, faz parte, fale a verdade. E ela foi com todo esse drama pessoal que a envolvia, meteu bala na hora da prova e fez 10. Eu perguntei no final, eu falei, alguém te perguntou? Ela falou, ninguém. E você vê que na maior adversidade, ela conseguiu superar aquele drama pessoal que ela envolvia, e todos nós passamos por prova oral, sem nenhum drama desse envolvido já é uma merda, né? Tua vida já vira de cabeça para baixo. Você vai para a prova oral, porque o pior inimigo que você pode ter na prova oral, você vai descobrir quem é. É o pior inimigo da sua vida. É você mesmo. Não tem nenhuma concorrência, não. Aqui para juiz do DF é comum sair edital com 100 vagas e chegarem nem 10 candidatos na prova Teve oral. o concurso do Edmar, foram 3. 3 pessoas para a prova oral, né? Aí o que acontece, né? A gente não pode esperar para começar a estudar para o concurso, que é o objetivo da nossa vida, as condições totalmente favoráveis. Isso não vai existir. Sua vida não vai parar para você estudar para concurso e para você ser promotor, você ser juiz. Não vai. Então vai ter um monte de problema acontecendo, vai ter eventualmente alguém da sua família morrendo, vai ter um problema familiar acontecendo, alguém separando, vai ter uma doença com você ou com outra pessoa. Isso são coisas que fazem parte da vida. O que essa aluna do Aragonê fez, e que eu gosto muito de falar isso para os meus alunos, transforma esse sofrimento em força para você continuar, em força para você seguir o seu objetivo tranquilamente, porque nunca vai ter aquele mundo da Alice no País das Maravilhas, tudo bonitinho e cor-de-rosa. Não vai acontecer. Quem fica esperando esse mundo é quem, na verdade, está arrumando uma desculpa para nunca começar. Com certeza. Para nunca começar. E a gente fala assim, transforma essa forma decadente em moral. Obrigado. Tem gente perguntando aqui, direcionaram para o espaço. Moçada, tem todas as perguntas sobre a parte técnica, pode direcionar, pode fazer, o pessoal vai te responder. Aqui atrás de vocês está o pessoal da ouvidoria, é um montão de gente aqui, meu amigo, é um andar inteiro de gente direcionada para atender melhor vocês, tá? A metodologia empregada, tem gente perguntando se é só para a primeira fase ou se vai ter cursos para a segunda fase, para técnica de sentença. Eu acho que vocês já vão se acostumando com o rosto da Geilza aqui, que a Geilza vai ser cooptada para dar técnica de sentença penal. Ainda não estou sabendo. Mas pode ter certeza que você vai ser cooptada. Qual é a ideia? Durante a preparação inicial lançada agora, os professores já vão dar dicas de como se portar na segunda fase, de como se portar na fase oral. Tem muita gente que tem dificuldade, porque chega na fase de sentença, às vezes o cara já está passando para outros concursos, ou já está num cargo de promotor, de defensor, mas ele não sabe fazer sentença. E não adianta ler uma sentença que você não vai aprender a fazer não, viu?
você tem que treinar com a metodologia adequada trazida pelo professor especialista. A gente vai ter gente especialista dando aula de como faz uma boa sentença penal, gente especialista dando aula como faz uma boa sentença civil. Os concursos hoje são padronizados, sentença civil, sentença penal. Com certeza. E aí o que acontece? Você tem o treinamento desde a primeira fase até a prova eliminatória final, que é oral. Prova de títulos tem caráter eliminatório? Não, só classificatório. Só classificatório. Isso aí, inclusive, pergunta de prova recorrente. Se a prova de títulos pode ter caráter eliminatório. Não, ela é só classificatório. Professor, mas eu só tenho o título de eleitor. Pois é, pois é, velho. Precisa se preocupar não, tá? O máximo que vai acontecer lá na fase de títulos é a dança das cadeiras. E você estava ali em, sei lá, 7º colocado e para 13º, 14º. É porque o título ele só vai ter peso mesmo em concurso de cartório. Cartório tem muito peso, diga-se de passagem. Muito peso. Porque o primeiro colocado escolhe o primeiro cartório, o segundo cartório. Se você foi o primeiro ou o 30º colocado no meu concurso, foram 26. Eu fui o 4º colocado. De 26, qual é a diferença do primeiro para o 26º? Antiguidade. No caso de concursos estaduais, vai girar em torno da escolha de cidade, que isso vai ser uma repercussão na vida da pessoa. Mas, em termos de grana, o salário é o mesmo. Em termos de até de posse, normalmente no TJDF dá posse coletiva, né? O pessoal passou, já vai aquele bloco de pessoas no meu concurso, todo mundo tomou posse ao mesmo tempo. Então não interfere tanto na data da posse, não interfere nada na questão salarial. Vai interferir em promoção na carreira lá na frente. Você está há quantos anos na carreira? Vai fazer 10 anos agora. 10 anos. 10 anos. Você é juiz substituto ou titular? Todo limbo. Ainda é substituto. Ainda sou substituto. Né? Ainda é substituto. Eu vou fazer 7 anos e ainda sou substituto. Aí tem gente que está no interior do país, está no Paraná, por exemplo. Eu tenho uma amiga aqui com 1 mês, já era juíza titular. Eu tomei posse lá no Piauí, eu já entrei no exercício pleno da vara. Direto. Já virou juiz titular, direto. Que até uma situação engraçada. Hoje eu trabalho muito com júri, eu adoro júri, adoro fazer sentença penal. E quando eu entrei, o critério de promoção era ter um júri. E eu morria de medo do júri. Isso a gente vai ver no direito. Em algum momento você vai ter medo de uma matéria. E o que vai fazer você passar no concurso é você perder medo dessa matéria. Por quê? Porque você é muito bom, como o Aragonês aqui, o rei do constitucional. Uhum. O cara vai lá, detona em constitucional, o cara é maravilhoso em penal, em processo penal, e o cara é horrível em civil. E o cara não quer sair da zona de conforto. Né? Se você sair da sua área de conforto, pode ter certeza, você vai passar no concurso. Porque cai tudo. Quem passa não é o melhor de tudo. É aquele cara que é bom em tudo. Ele é mediano em tudo. É o bom, ele não é excelente, mas ele é bom. Assim, ele não é aquele cara, meu Deus. Mas o cara, ele é bom, eu boto até um pouquinho acima do mediano, que para ser juiz você precisa estar um pouquinho acima do mediano. Eu digo que ele é o aluno MS. MS? É porque quando eu estudava, tinha os conceitos, não era de 0 a 10 não, a nota. Caraca, faz tempo que tu tá estudando, hein? A long time ago. Não, tem faculdades até hoje assim. Não é? Tem faculdades MM, MS, SS. Às vezes a pessoa que está em casa acha que todo mundo tem que ser SS para passar. É nada. É o MS que passa. Pode olhar a nota de corte. A nota de corte é entre 7 e 8,9. Às vezes menos do que 7. Às vezes com 66, dependendo do grau de complexidade da prova, 66, 65, 62. Isso é MM. Uhum. Quando eu estudava lá no primeiro grau, que não chama mais primeiro grau, chamava MM. Isso aí. Então, o que acontece? Vai ter disciplina que você vai fazer a diferença para o bem. E vai ter uma ou outra que você vai fazer a diferença para o mal. Agora, na média, você tem que se portar bem nas notas. Porque para ter uma nota de corte de 100 questões, você tem que estar ali de 65 no mínimo, hoje em dia, a realidade. 65 até 75 ali, que é onde tem ficado o corte. Então... Eu fiz um concurso de juiz lá no Pará. Foi 2007, foi 2006. Rapaz, tu rodou o Brasil todinho, velho. Rodado. Primeiro eu rodei como candidato, depois eu rodei como examinador. Eu posso dizer que pelo CESP, a experiência que eu tive, eu rodei assim praticamente todos os estados da federação. Quase todos. Quase todos. E uma coisa
engraçada é que eu fui fazer esse concurso de juiz lá e terminou a prova, a gente estava todo mundo voltando para Fortaleza e foram vários amigos, a gente corrigindo lá o gabarito e eu tinha feito 72 questões. Eu achei que eu não passaria, porque tem aquele pessoal que entra em grupo e o pessoal do grupo é o mais inteligente, né? Que faz o cara, são 100, o cara faz 105 questões e eu disse assim, rapaz, eu acho que eu não vou passar não. Quando saiu o resultado eu passei em primeiro lugar. É mesmo? É. E aquela nota fake. Na tela, além de ter aula com professores de grande experiência, como você está vendo, e também de renome nacional e local, você vai ter outra coisa, que é a tecnologia ao seu favor. Tem videoaula, tem material em PDF, tem 300 dias para você ter acesso, isso se você não for aluno da assinatura ilimitada. Eu acho que você vai ver que compensa, tá? 100% da compra segura. Agora eu venho para as ferramentas de tecnologia. Vem cá. Você pode ter o acelerador de vídeo, você tem monitor de desempenho, você tem a possibilidade de conversar com cada um dos professores por meio do fórum de dúvidas, você tem mentoria exclusiva, você vai ter... Meu irmão, é coisa para chuchu, viu? Cada uma das inovações que foram sendo apresentadas no dia 4 de fevereiro, eu ia olhando para o Gabriel, que ele ia apresentando cada uma, tem mais uma novidade, eu ia olhando para ele e entristecendo, porque boa parte das novidades que ele estava trazendo, a maior parte delas, para falar a verdade, dependia do professor. E eu olhando e falando assim, oh meu Deus, por que me abandonaste? Pois é, tipo E isso. a gente está lançando agora, e vai ser aplicado também para a magistratura, mapas mentais de todas as disciplinas, viu? Gente perguntando aqui, vai ter curso específico para as outras fases? Vai. Neste primeiro momento, eu vou ser muito claro com vocês. O curso que a gente está nascendo do zero, colocando todas as aulas novas, todas as aulas atuais e que certamente vão ser atualizadas ao longo do tempo, porque a jurisprudência não para. Nesse primeiro momento, o curso voltado para a primeira fase, já com dicas para a segunda e para a prova oral. Depois a gente vai ter módulo específico para as outras fases, tá bom? Beleza, beleza? Vai ter um monte de coisa aqui disponível ilimitado, tá? Você tem acesso ao Rota dos Concursos, para quem não conhece, hoje é o melhor site de questões de concurso do país, com um banco de dados muito elevado e 10 mil novas questões por semana. É um negócio de outro mundo, 10 mil novas questões entrando por semana. Isso aqui é o valor do curso se você quiser comprar só o curso Magistratura e Ministério Público. É o combo, tá bom? Já envolve aqui magistratura estadual, todas aquelas que eu falei, todas as magistraturas e todos os ministérios públicos, hoje em R$ 1.999, mas você pode fazer em 12 vezes. Lembrando que tem ainda a possibilidade de fazer assinatura recorrente hoje especificamente, não é aquele liga já, não, é porque coincidência, está sendo lançado hoje o curso, era semana passada, a gente não conseguiu juntar, mas hoje está sendo lançado e é o último dia da campanha que vem sendo feito pela empresa. Por coincidência, a assinatura ilimitada está 119, não é isso, diretor? R$119 de forma recorrente. Aí o aluno fala assim, eu não sei o que é recorrente. Eu não sabia o que era até semana passada. Talvez vocês não saibam o que é forma recorrente. Quando a gente vai comprar no cartão de crédito, você vai comprar um trem de 2.000. Aí você usa do seu limite do cartão de crédito 2.000. Uhum. Se você tem um limite de 3.000, de 4.000, você já vai consumir quase todo o teu limite. E aí o que acontece? Para as outras coisas do dia a dia, vai faltar grana. E aí o que é o lançamento recorrente? Ele lança só o valor da prestação. É legal porque se você pensar, lançar 119 ao invés de lançar 2.000, dá uma mobilidade maior para a gente programar as contas no dia a dia, né? A realidade é essa, a gente precisa de organizar e tá todo mundo com o orçamento apertado tirando o Paulo Afonso, beleza? Né? Vamos andar. Aqui, ó, a gente vai ter uma novidade que é a Semana Jurídica. Vem cá, diretor. Começa amanhã, terça, quarta, quinta e sexta, 7 horas da noite, sempre 7 horas da noite. Você vai ter todo dia 2 professores trazendo os principais julgamentos da sua disciplina no ano de 2018. Amanhã eu começo 7 da noite, terça-feira, com direito constitucional, trazendo STF, STJ, tudo o que aconteceu de mais relevante, e foi muita coisa, em 2018. Quando for a vez do Edson, ele até me corrigia, né? Eu falei, pessoal, só STF e STJ. O Edson veio e falou, ei, no meu caso também tem a jurisprudência do TSE.
Então, tudo que aconteceu de importante em 2018 você vai ter acesso. Amanhã até sexta-feira, às 7 horas da noite. Então, você vai ter programação aqui, 7h30 da manhã. Amanhã, aula de inquérito policial. E você vai estar na Semana Jurídica? Estou na Semana Jurídica na quinta-feira, dia 14, às 19 horas. Com processo penal, Muito atualização bom, jurisprudencial completa. Você vai estar aí, meu filho, na Semana Jurídica? Vou, papai. Vai? E Vou. que dia? Quarta-feira. Quarta-feira, com qual disciplina? Direito penal. Muito E eu bom. já estava analisando os informativos e porque assim, não só os informativos, porque as últimas notícias Às vezes traz coisa mais muito relevantes. mais importante. Teve um concurso que eu fiz de juiz em Sergipe, que na época eu era candidato, o bendito do examinador pegou uma notícia daquela do STJ, quinta-feira, jogou na prova no domingo. Todo mundo desceu escada abaixo, inclusive eu. A barriga tá aparecendo? Rapaz. Ela é grande demais, não tem como esconder não. Rapaz. Volta então, Semana Jurídica começando amanhã, hein, cambada? Amanhã, 7 horas da noite. 7 horas da tarde, porque a gente tá em horário de verão ainda, né? 119 assinatura total. Quando a gente coloca aqui o asterisco, sabe o que é? É assinatura total mesmo, viu? Sabe o que tá fora? Aqui tudo que é aula, vídeo aula ou áudio aula, que também tem, e aula em PDF, tudo está incluído, desde concurso para prefeitura até para magistratura. Agora, o que não tá incluído? Só o serviço que for aula presencial e serviço de coaching, porque é um serviço personalizado. Aragonês, eu não tenho grana para fazer para coaching, eu não tenho condições de fazer. Muito bom. Foi lançado na semana passada e está sendo implementado aos poucos serviço de mentoria e os tanto Rota 66 quanto Rota Final. Tudo isso são direcionamentos trazidos, eu digo que é pegar você pela mão e te conduzir até a aprovação, beleza? Então você não tem só vídeo não, você não tem só vídeo, só material em PDF. Não vai ficar só a gente vomitando informação em você não, miserável. Porque tem que te conduzir de forma efetiva. E às vezes o que o cara quer é só uma orientação, só como fazer. Lá no Fórum de Dúvidas vivem me mandando. São mais de 9.200 vídeos. Mais de 800.000 questões já estão disponíveis no Rota, além dos PDFs, que já tem mais de 13 responder isso aí mil. tudinho, ele passa até na NASA, né? Velho, você não tem noção da quantidade que chega do Fórum de Dúvidas. Você vai ver que o inferno tem subsolo e ele está chegando para você. Porque você vai sair da realidade da aula, igual eu tinha, de dar aula para 200, 300 pessoas, para dar aula para milhares de pessoas. O diabo essas pessoas têm dúvidas. E as dúvidas não são tiradas por monitor não, viu, Geilza? É cada um dos professores que responde. Ou seja... Que delícia. Ó, que delícia. Para o aluno é bom. E para você? Você vai me xingar. Não, para mim olha é lá. delícia também. Não tem não. É mó legal que é a hora que a gente tem um contato mais perto com o aluno. É bom, porque você vê, até para aperfeiçoar a nossa aula. Eu vi um negócio que quando eu vi muita gente perguntando sobre o mesmo ponto da aula, eu pedi para a coordenação, falei, eu vou regravar essa aula. Porque se várias pessoas perguntaram o mesmo ponto, é porque eu não fui claro. Aí eu voltei. Vou regravar essa semana a aula de júri. Porque tem um monte de gente mandando a pergunta, o feminicídio vai a júri? Vai. Feminicídio é um homicídio qualificado, né? Então ele vai a júri. Mas eu vou Inclusive tem uma coisa interessante, isso. que é que eu posso acumular a qualificadora do feminicídio com as outras qualificadoras subjetivas. Subjetivas. Então, a motivação. Inciso 1, inciso 2, com a qualificadora do feminicídio. Ei, olha para a tela de novo. Curso completo para todo o cargo, parcelamento em 12 vezes, formato recorrente. Aquele negócio que a gente tem te falado. Aragonês, eu olhei e não gostei não. Liga e cancela. Liga já e cancela. Se cancelar, velho, você tem o dinheiro de volta, ninguém vai ficar te perguntando não, tá? Vai ficar igual a Claro tá me ligando todo dia, que o inferno, aquela Claro tá me ligando. Alô, você é fulano? É a inteligência artificial. Puta merda, eu falo assim, não sou esse fulano. E o Satanás não para de me ligar. Rapaz... A inteligência artificial, ela soube que tu tá passando a perna nele. É nada, rapaz. Não adianta nada desse trem. Você fica ligando pro cara o tempo todo, perturba mais o consumidor. Existe uma função muito fácil no celular, é só bloquear o número. Não, mas eles mudam o número. E aquele São Paulo que, qual é? Mas eles mudam o número. É. Tanto é que hoje, muito embora eu não saiba nada de direito civil, tem a teoria da perda do tempo útil.
Perda de uma, Não, de uma chance é uma coisa e perda do tempo mesmo. útil, que é, quando eu passei no juizado, eu fui estudar essa matéria aí e é uma questão que é extremamente relevante. O caso da Claro ligando para o Aragonê o tempo todo. E às vezes você vai tentar cancelar uma linha dessa, você passa 2 horas, o cara ali passando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Não, eu nem sou assinante, eu não sou da Claro. Não, eu sei, eu tô dizendo assim, o cara ligando, vai para lá e para cá. Não, porque depois teve aquele negócio lá que publicaram aquela lista fake aí do auxílio moradia, que nem existe mais. A quantidade de juízes que teve problema, que andaram fazendo falsificação com o nome de juízes aí, inclusive... Só quem tem dinheiro, que ninguém foi nunca atrás de mim. Pois é, né? Só Aragonê. O pior é você ter um nome igual ao meu, se você for pro SPC, velho, é certeza. Todo é você, não tem pra onde correr. Tem um contra-cheque meu, Geilza, que rola vários grupos de WhatsApp, já chegou pra mim várias vezes. É um contra-cheque, ó a sacanagem. Ele tem 70 e tantos, 60 e tantos mil. Quisera eu que fosse aquele todo mês, mas não. Pegaram o mês que eu tava de férias e que tinha 13º e colocaram nos grupos de WhatsApp só o líquido rodando. Olha aí quanto tá ganhando. Eu falei, pô, amém. Não é isso não, mas amém, amém. Eu nunca tive essa felicidade aí. De quê? De ver seu nome rodando nos grupos de WhatsApp, dizendo que você ganha 70 mil? É, de ter um contra-cheque bonito. Não é felicidade não, que meus amigos vivem me mandando zoando. Aí, ó, o que tá rolando? Os alunos mandam. É tudo zoeira. Queridos, ó, a gente estava aqui hoje tentando te apresentar um pouco do universo do que é estudar para juiz, do que é estudar para promotor. Você, às vezes, está em vários cantos do país. Eu te digo, eu fui criado aqui em Brasília. A Geilza veio de Roraima, ele veio do Ceará. A gente vê a possibilidade de gente que veio de realidades diferentes, de locais diferentes, partindo de pontos diferentes de preparação e de condição social. Para todo mundo é possível, mas era mais difícil quando a realidade era só de curso presencial. Hoje a gente chega em qualquer lado do país, levando a mesma qualidade. É entregar a paridade de armas que a gente aprende, entregar para todo mundo de modo efetivo, a um custo, assim, significativamente mais baixo. Trazer gente do quilate que está sendo trazido para cá, custa dinheiro para a empresa. E quando eu fui conversar com os donos, eles falaram assim, é para trazer o que tiver de melhor no mercado. E é isso que está sendo trazido. Tem um preço e eu perguntei, mas isso vai ficar de fora da assinatura ilimitada, né? Ele falou, não. É para o aluno entrar, às vezes, estudando para a prefeitura, passar para nível médio, ter a aspiração de chegar a analista e ele vai fechar com um diplomata, que aqui tem, diplomata, carreiras fiscais ou carreira do juridiquês, qualquer cargo que ele quiser. Eu falei, é ousado. Ele falou, e quem disse que a gente não é? Eu falei, tudo bem, eu sei que é o dono. É isso, a gente quer trazer tudo de melhor para vocês com a preparação adequada, a preço acessível, com ferramentas de tecnologia que podem potencializar cada vez mais e num espaço de tempo muito menor. Vocês estão vendo aqui um fera que dá aula de direito penal, processo penal, que conhece como pensam as bancas. Você vê uma pessoa que começou como jovem aprendiz, não é? Porque pelo tempo que ela tem de experiência e a idade dela são incompatíveis, viu? Que ela tá fazendo aqui as contas daqui, eu acho que ela começou, depois do doutor ABC, ela já entrou no ramo aí. Direto. Queridos, eu estou com vocês no direito constitucional, vocês já estão acostumados a olhar para essa pessoa que vos fala e é sempre tentando trazer tanto e tecnologia. Minha mãe até mandou uma foto do Aragonê. Assim, que rapaz bonito. Tá vendo? Fica lá perto dele para ver se você melhora. Aí não tá dando, não deu resultado, não. A gente tenta trazer a tecnologia e conhecimento de ponta para facilitar a sua vida, a sua escalada rumo ao cargo público. Obrigado a todos, obrigado, Geilza. E convido todos para assistirem a aula amanhã, 7h30, ao vivo, no canal do Gran Cursos. Lá no YouTube. Obrigado. Eu que agradeço. Amanhã a sua rotina de estudo para a magistratura, para o Ministério Público, começa às 7h30 da manhã e vai até 9 horas da noite. De 7 às 8 comigo, de 8 às 9 com outro professor. E na quarta-feira? 7 horas. 7 horas, direito penal. Eu vou chegar na hora. 7 horas da noite, viu? Nem que não tem júri. Não tem júri. Agora tá nem mais que eu fácil. Nem que eu faça aula direto lá do plenário do júri. Maria. Obrigado a todos, moçada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.